Olá, estamos em mais um podcast no Imagem e Credibilidade, aqui diretamente dos estúdios do Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro na capital do país. Nós hoje chegamos ao podcast número 18, né? 18. E temos uma convidada, né? A nossa colega jornalista Lídia Medeiros, que passou por grandes redações do país, tem uma experiência vasta em muita cobertura política, né? Foi colunista do Globo, né? Perfeito. E hoje está na TAG Comunicação. Isso, uma empresa de assessoria, de consultoria de análise política. Perfeito. Então vamos começar aí nossa semana. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lado. Eu, Estevão Damasio. Pronto, nossa começando. querida Lídia Medeiros. Nossa convidada especial de Prazer hoje. estar aqui com vocês. Muito obrigado. Meus amigos, então agora o ano começou, né? Carnaval acabou. Né? Então vamos tratar do que a gente vinha tratando antes do ano começar, porque parece que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não para, né? E essa semana, em pleno carnaval, ele solta um vídeo pelo WhatsApp, disse ele, um vídeo para uma rede de amigos, enfim, uma rede pessoal. O que acontece é que o vídeo vazou. A grande pergunta é quem vazou o vídeo, já que a rede é só de amigos. Enfim, a rede vazou, o vídeo vazou, saiu da rede de amigos e foi para a jornalista Vera Magalhães, do estado de São Paulo. E a Vera publicou, e não somente publicou, como mostrou ao Brasil uma situação, no mínimo, estarrecedora. Porque o vídeo mostra o presidente nas cenas onde foi esfaqueado, em Juiz de Fora, como o salvador da pátria, o homem que deu a vida pelo Brasil. Enfim, é um vídeo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O grave neste vídeo é que não o vídeo em si, mas as mensagens que vinham junto com o vídeo conclamavam as pessoas a irem às ruas no dia 15 de março para fazerem protestos contra os poderes legislativo e judiciário, ou leia-se Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, é uma crise institucional que acabou gerando repercussões de todas as pessoas relacionadas ao poder, seja dos poderes legislativo e judiciário, mas também pessoas que são próximas até do presidente, porque o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o general Heleno desautorizaram por escrito que usassem seus nomes em qualquer chamada de manifestação ou mesmo de apoio de empresários. Portanto, a situação do presidente foi uma jogada, no mínimo, muito arriscada. Vamos lá. O que nossa convidada, Lídia, pensa sobre todo esse imbróglio, Lídia? Os generais desautorizaram com um certo atraso, né? Porque uns dias antes o general Heleno xingou o Congresso, chamou de chantagista. A manifestação foi meio motivada por isso. Pelo desabafo, né? Então, o general Heleno, ele está na raiz desse movimento de incitação aí contra os poderes. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele joga com os limites da democracia o tempo inteiro. Ele testa o Congresso, ele testa a imprensa, ele testa a democracia. Parece que ele não tem uma noção muito clara do que significa governar num ambiente democrático, né? Ele está num impasse, porque ele testa a democracia e vai contra o Congresso no momento em que ele precisa desesperadamente do Congresso. Um Congresso onde ele não tem uma base parlamentar sólida, formada, por opção, né? Exatamente. Por opção, e onde ele depende basicamente da boa vontade do presidente Rodrigo Maia. E aí, Rodolfo, o que você está pensando desta confusão de Ano Novo? É uma coisa complicada, né? Terminou o carnaval, mas a Escola de Samba Unidos do Planalto, Saúde do Povo pede passagem, né? Colocando a gente nessa confusão toda. É tudo muito grave, né? Porque, como a Lídia estava falando, e a gente já tinha falado também em outras ocasiões, o presidente, todas as semanas, ele faz esse teste do limite da democracia, do limite institucional, né? E o que me preocupa, Alexandre, Estevão, Lídia, né?
vocês aí que estão nos assistindo, é que a nossa democracia não é uma democracia ainda amadurecida, porque ela foi interrompida muitas vezes, né? E a gente fica na dúvida da resiliência dessa democracia. Ela, até que ponto ela consegue, né, resistir a essa tentativa o tempo inteiro de limites ultrapassados, né? É muito complicado, porque certamente esse não é o papel institucional do presidente ficar testando os limites da democracia até onde ele pode ir, né? Ele tem que saber quais são esses limites, né? E você, Estevão, Eu acho qual a que sua o grande avaliação de tudo alerta, isso aí? é bom a gente colocar, né? Bem-vinda, Lídia. Mas é bom a gente colocar que você acreditando ou não, com muito atraso, o presidente destacou que o vídeo é de 2015, né? Mas não importa. O que merece ser destacado, além do que a Lídia e o Rodolfo já ressaltaram, é que um presidente da República, em primeiro lugar, não pode ter conta pessoal. Eu acho que já é um erro de comunicação gravíssimo. Um presidente da República não pode compartilhar um vídeo chamando para uma manifestação cujo item da pauta que chama mais atenção é fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o presidente do Poder Executivo, né, no atual sistema democrático em que vivemos, não pode nunca endossar uma manifestação que tem como pautas esses temas. Ao contrário, né? Ao contrário, né, tem que zelar por isso. O que a Lídia falou é estarrecedor. No momento em que o presidente mais precisa do Congresso Nacional para aprovar as reformas administrativa e tributária, que são o norte do governo dele, nesse momento, ele alimenta o clima de confronto. Então, é muito difícil digerir essa estratégia que o presidente Jair Bolsonaro continua implementando. Foi um movimento que, no mínimo, ele pode ser dito como muito arriscado. Por quê? Independente do lado que fosse, os dois seriam nefastos para o país. Porque se o presidente teve a intenção de mostrar que ele tinha força ao chamar e conclamar as pessoas à rua para apoiarem a ele estaria enfraquecendo justamente a democracia. Estaria preparando o caminho para uma possível ditadura. Não que isso seja o desejo dele, não podemos afirmar. Mas todo o cenário, quando se faz esse tipo de atitude, leva para esse lado. Por outro lado, se a população, como nós já vimos no passado, já vivemos um pouquinho para ter visto, com Collor, né, e a própria presidente Dilma, e as pessoas fizerem o contrário, ou seja, se manifestarem contra o governo, sinaliza para o Congresso o processo de impeachment. Ou seja, ditadura e impeachment é a última coisa que nós queremos, porque a gente quer uma economia forte, nós queremos novamente o dinheiro na conta, nós queremos poder pagar as nossas contas, podemos ter tranquilidade e segurança no país. Aliás, essa foi a proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é conflito demais e resultado de menos. Está na hora de começar a preocupar mais com as questões econômicas, porque, como você falou, para concluir, esse tipo de caminho que está sendo tomado, e a Lídia pontuou bem, só dificulta o que ele mais precisa, que é a aprovação de reforma no Congresso. E o teste de popularidade a que ele mesmo se propôs é arriscadíssimo. Dia 15 está chegando. Imagine se dia 15 a mobilização for completamente esvaziada. Arriscadíssimo. Agora, voltando aqui e também, por outro lado, desculpa, e se ela não for esvaziada, o que também não é bom, entendeu? O que é preocupante. Precisa jogar a população contra claro. as instituições, é muito complicado tudo isso. Eu acho que não é um caminho responsável a se tomar um presidente da República, não, né? Os presidentes no Brasil geralmente são de consenso, pelo menos busca-se que sejam, né? Mas vamos lá, Lídia. Mas nós estamos na experiência do presidencialismo de confronto, né? Não na busca de consensos. Não, eu queria voltar um pouquinho nos militares, né? Nós falamos do general Heleno, que teve um papel de incendiário, não de bombeiro. Hoje você tem generais da ativa dentro do Palácio do Planalto, ou seja, você tem uma instituição que é de Estado com integrantes do seu mais alto nível trabalhando por um governo. Em tese, isso não deveria acontecer, é uma instituição de Estado. Vamos que daqui a 3 anos ganhe o PT. Esse general vai bater continência?
Então, os militares, eles estão numa posição muito delicada e caberia a eles sinalizar que eles estão lá para defender a democracia, não o governo Bolsonaro. Representa uma instituição de Estado, não de governo. E isso também acirra os ânimos nesse caldeirão todo, porque cria sempre uma ameaça. O chefe das Forças Armadas é o presidente da República, né? Qual a ordem que vai ser cumprida? Vou jogar uma pergunta aqui para todo mundo, viu, Alexandre? Na próxima terça-feira está prevista uma reunião de líderes no Congresso. Exatamente. Que tipo de reação vocês que cobriram por muitos anos o Congresso Nacional, os líderes poderão ter? Começando com a Lídia, né? Vamos lá. Olha, eu acho que primeiro de defesa do Congresso, como já aconteceu no ano passado, em outras vezes, quando se falou em AI-5, o próprio filho do presidente falou em AI-5, o próprio ministro Paulo Guedes falou em AI-5, o Congresso tem reagido. Um pouco ali com uma moderação que é característica do Rodrigo Maia, não incentivando esse confronto, mas tem reagido. Acho que a consequência primeira mais direta é a derrubada do veto presidencial a uma mudança na LDO que dá poderes ao Congresso. Pode ser, mas os bombeiros estão em ação, então está sendo gestado um acordo para haver uma partilha mais equânime desse dinheiro do orçamento. O Congresso reage muito de acordo com seus interesses políticos e eleitorais, especialmente no ano de eleição. Né? Eu acho que o dia 15, os bombeiros vão entrar em ação essa semana, porque o confronto não interessa, mas o dia 15 vai ser a medida. Eu tenho a impressão de que você vai ter algum tipo de sinalização de advertência, né? Não exatamente uma coisa drástica para se fazer, que possa chegar aí a um processo de impeachment, mas algum tipo de sinalização de advertência. Até porque ali na leitura da Lei 1079, que é a lei que trata de crime de responsabilidade, ela diz claramente que o chefe do Poder Executivo, o chefe de um poder, não pode colocar o seu país, a população, contra os demais poderes. É uma das coisas que é definida ali como crime de responsabilidade. O que não significa que se abra um processo de impeachment, mas se dizer isso, se declarar isso, lembrar ao presidente que isso, eu acho que é uma coisa que deverá ser feita. Quando a palavra essa advertência entra no vocabulário político, já mudou o clima. A situação foi tão grave, foi tão percebida pelo presidente como grave, que a declaração dele, logo após, justamente no dia de ontem, em razão de que não ter feito um vídeo para a manifestação, e sim ter sido um vídeo antigo, já é uma demonstração clara de um recuo, já esperando o que vai acontecer na reunião de terça-feira. Quando há uma matéria no Jornal Nacional, por mais que alguns não gostem da Globo ou gostem da Globo, é um jornal de grande importância no país. E ela mostra, através de uma matéria bem construída do ponto de vista jornalístico, todos os atores do cenário nacional, sejam representantes de classe, sejam políticos, sejam chefes de poderes, todos falando contrariamente à possibilidade desse vídeo. Nenhum deles acusa diretamente o presidente da República, mas coloca como uma situação gravíssima um vídeo conclamando as pessoas à rua contra dois poderes da República, porque de fato isso é grave. O presidente, quando avalia a gravidade de um erro que ele cometeu, ele chega e faz o quê? Não, esse vídeo não é o que vocês estão achando. Por quê? Porque terça-feira o Congresso vai sim reagir. Claro. É claro que vai reagir. Eles são obrigados a reagir. Se eles não reagirem, aquela velha história, eles assumem para si a culpa de amanhã serem tomados por um outro poder. Eles se tornam um poder acuado. Exatamente. Então, eles precisam falar. Especialmente diante da explicação muito ruim que o presidente deu. Mas eu acho que é um momento... Esse vídeo, essa história de que o vídeo é de 2015 é um negócio que não faz o menor sentido. Porque o vídeo mostra, uma das cenas que o vídeo mostra é o presidente sendo esfaqueado em Juiz de Fora. Isso foi em 2018. Ou ele tomou emprestado aquele carro De Volta para o Futuro e ficou indo e voltando, ou então isso não tem sentido. Essa seria uma explicação totalmente plausível no início dessa crise.
Porque só agora ele falou, de 2020 meus amigos, isso é bem meus lembrado, amigos, porque meus ele próprio, num dia amigos. anterior, tinha dito que ele Meus tinha amigos, mesmo não compartilhado o vamos vídeo. discutir os detalhes. Independente do conteúdo do vídeo, o que importa é que ele termina conclamando as pessoas para irem à rua no dia 15 de março. Exatamente. Ponto. Se o vídeo não tivesse nenhuma imagem e tivesse a isso já conclamação, seria grave. já seria grave. Agora, eu acho que Entendeu? terça-feira, eu acho que é uma isso. oportunidade ímpar, tanto para o presidente da Câmara como o presidente do Senado e talvez o presidente do Supremo, né? É óbvio que ele não vai participar da reunião de líderes, mas do outro lado da rua ele pode também se manifestar. Mas para eles reforçarem o caráter, digamos, responsável dos poderes legislativo e judiciário, no momento em que o país, é óbvio, precisa das reformas administrativa e tributária, no ano em que teríamos praticamente só esse semestre para aprovar reformas mais profundas e temas mais controversos e polêmicos, e no momento em que a economia global está sendo pressionada por um vírus desse tamanho. Pronto, falou muito bem. Já É isso entrando aí. numa das pautas que serão exploradas por Então, ou nós seja, hoje depois do desgaste, que é gravíssimo, porque o desgaste com o Congresso, como você disse, Estevam, ele acaba prejudicando todo o projeto de governo. Agora, você tem hoje uma situação que essa é incontrolável. Quer dizer, você está vendo o mundo inteiro sendo afetado. O Brasil com a confirmação do primeiro caso, de fato, do coronavírus. Ontem veio uma notícia estarrecedora, que o Brasil tinha 20 casos suspeitos, ele pulou para 130. Quer dizer, é algo você assustador. pode esperar o dobro disso. Claro. Então, isso afeta diretamente as bolsas. Os analistas falam, não tem como projetar cenário do dia seguinte. A primeira uma consequência já é a As revisão bolsas- do agora, PIB. As bolsas caíram em todos os lugares do mundo hoje. Porque a gente está diante do imponderável, né? E as mudanças na economia, as reformas principalmente, já estão sendo rotuladas como antídotos para o coronavírus. Perfeito. Pois Então, é. é o momento de O se governo já debruçar. está fazendo uma revisão do PIB que estava previsto crescimento de 2%, isso já não vale mais, né? O Congresso, diante dessa crise com o presidente, vai ter que como antídoto, como você falou, seria a aprovação das reformas para trazer alguma confiança para o mercado. Mas esse quadro, depois da semana passada, se torna cada vez mais difícil de acontecer. Já não era nada fácil aprovar as emendas à Constituição da área fiscal, que o ministro Paulo Guedes havia mandado, muito menos as reformas, que... Reforma tributária ela é uma coisa muito complexa. Há uma boa vontade geral da sociedade com ela? Há um problema com o setor de serviços e tal, mas há uma boa vontade. Mas o governo não faz sua parte. O governo não entra no debate e confronta o Congresso. Então, e com o coronavírus, a gente está diante do imponderável. A gente está num momento complicado. O que você acha de coronavírus? Vamos falar agora do ponto de vista político. Como vai afetar diretamente este semestre? Então, você tem toda essa situação, as bolsas caindo no mundo inteiro, o dólar batendo 4,50. O governo não está... Aonde que o governo vinha conseguindo dar boas notícias, né? A gente falou isso até algumas vezes aqui. No ano passado, vinha conseguindo dar boas notícias no campo da economia, né? Ainda eram tímidas, ainda eram pequenas, mas a coisa estava indo bem. Expectativa, né? A expectativa era boa. Aí nós temos todo esse cenário aí, que ninguém podia prever, com o surgimento dessa doença, se espalhando desse jeito, com essa velocidade pelo mundo inteiro. O mundo é global, o que acontece num determinado lugar acontece nos outros. Então, especialmente se esse lugar é a China. Exatamente, onde vive mais da metade da população do mundo. Então, quer dizer, o cenário mudou, a situação mudou, e o governo, em vez de conseguir o ambiente de tranquilidade que seria necessário para poder aí dar suas respostas, fazer as mudanças, fazer as reformas necessárias, ele só tumultua esse ambiente com essas coisas, né? Eu não visualizo quadro nesse muito momento. complicado. Eu não visualizo nesse momento um bombeiro do Planalto. Há vários bombeiros, até do Poder Judiciário, mas principalmente do Poder Legislativo atuando nos bastidores, óbvio que existem.
mas a falta de um articulador político que seja um Mas nós elo conversamos forte isso, entre o legislativo e presidente- executivo. Nesse momento, o presidente Mas o tirou presidente, todos os ele quer ser articuladores um articulador políticos, botou político. 3 generais Mas dentro o presidente, problema. nesse momento, Não, tem que mas ser ele é o estratégico. articulador, O né? presidente tem que reafirmar. Desarticulador. Ou O desarticulador. presidente tem que, entendi. em termos de comunicação estratégica, é a hora do presidente reafirmar que preza pela democracia, fazer um aceno direto ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional se debruce sobre medidas que possam dar a mínima base para a economia brasileira nesse momento em que a economia global está sendo atacada O pelo que vírus. interessa, as pessoas têm que entender, muitas vezes a gente que vive em Brasília, a gente sente isso, eu morei no Rio há alguns anos, e Belo Horizonte também, São Paulo, a gente vê muito essa coisa de Brasília parece que está descolada do Brasil. Então a gente vive muito essa coisa do mundo político, e as pessoas quando vêm para cá para exercerem o poder, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, ele parece que se envolve nessa atmosfera de poder e esquece o que interessa para o cara que está na ponta, no grande centro, é a vida resolvida. Se nós temos hoje um coronavírus que de fato pode afetar a economia, independente da gente estar muito bem, ontem os Estados Unidos, que é a economia mais forte do mundo, fazendo uma força-tarefa imensa, já imaginando o problema que vai ser gerado lá, imagina a gente que nem o dever de casa das reformas fez. Vai ser um problema sério, ou seja, ou acaba-se os conflitos, ou o presidente sai desta atmosfera de confronto e passa de fato a dar apoio para Paulo Guedes, para articular o Congresso apoiar, e ao invés de ficar respondendo os ataques que recebe, fazer o contrário. Vamos nos abraçar, amigo, e vamos tocar isso para frente, porque é bom para todo mundo. A economia sendo boa para o presidente é boa para todo o Brasil. Agora a briga para quem é bom. Me responda. Não consigo imaginar. Para os pronto. riscos Falando de a briga. economia brasileira, só para concluir, Alexandre, os riscos da economia brasileira me parece que vão exercer uma forte pressão sobre as lideranças do Congresso. Assim O esperamos. governo tem que utilizar isso. Assim esperamos, porque estamos chegando perto do final, mas a gente não pode deixar de citar um assunto, que Já também tá no chocou final? todo mundo. O papo está muito Conversa bom. é boa, ela passa rápido. Que é isso? Mas é o seguinte, nós estamos também com um problema, Lídia, que você está acompanhando de perto, pelo menos pela televisão a gente tem acompanhado, que são as crises das polícias, né? Isso é O que a gente gravíssimo. viu no Ceará foi algo grotesco. E agora parece que até a Força Nacional não vai permanecer no Estado. O que você tem para contar para a gente sobre isso? O presidente disse ontem que o Exército não pode ficar indefinidamente no Ceará, que o Ceará precisa resolver o problema dele. Isso é muito grave. Primeiro porque há suspeitas de que pessoas ligadas ao presidente incitaram esses militares a se amotinar. Será? Isso está no ar. Quando era deputado, o Está próprio no ar. O presidente presidente Bolsonaro incitava fez esse papel tipo no de Espírito coisa, né? Santo, No Espírito numa crise Santo, gravíssima, Gravíssima. onde morreram Devastou Vitória. centenas de pessoas. Exatamente. Já Bem temos lembrado. mais de 100 assassinatos no Ceará e um presidente não pode dizer que o Ceará tem que resolver o seu problema, porque é um problema do Brasil também. Ele não pode fazer isso. Então, temos focos em outros estados e essa greve do Ceará mostrou um risco grande de uma formação de uma milícia no Ceará. Os policiais começaram a distribuir comida para a população, tem uma atuação, no mínimo, suspeita. E mostra também um enfraquecimento dos governadores, que estão também numa situação, quase todos eles, com o pires na mão. Mas o que vocês têm a falar, meus amigos, com essa questão hoje que nos afeta? Porque o Ceará pode ser o início Sim. de um grande conflito. Né? O que me chama mais a atenção é que o presidente Jair Bolsonaro, que viveu por muitos anos num ambiente onde a disciplina é uma palavra-chave, ele veio do Exército, em nenhum momento ele teve uma atuação mais firme, deu uma declaração forte de que, constitucionalmente, a polícia não pode fazer Mas é greve. porque aí entra realmente a história de vida dele. Ele foi um indisciplinado, ele foi convidado a sair do exército. Pois é. Talvez isso explique esta omissão do presidente. A vida política do Bolsonaro começa com uma manifestação de aumento de salário das Forças Armadas do Exército, uma carta que ele escreveu para a revista Veja protestando contra isso. Ele Mas sempre foi um vamos- sindicalista. Mas então, e no momento atual, tendo todo esse perfil, o que vocês esperam do que hoje acontece no Ceará e que, infelizmente, pela fraqueza de alguns governos estaduais, pode vir a acontecer no Brasil?
que acontece, né, a gente também já comentou isso um pouco de outras vezes, é que parecia, né, uma boa ideia você desconcentrar os líderes do crime organizado e colocar eles em várias penitenciárias pelo país. Só que isso provocou um efeito negativo ruim, que espalhou o crime organizado para lugares onde esse crime organizado não estava. O Ceará é um desses casos, né? Então isso hoje virou um problema nacional. Na Amazônia, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em diversos lugares onde não existia essa presença forte do crime organizado, hoje ela está, porque líderes do crime organizado foram colocados nessas penitenciárias. Se o governador cearense ceder a uma das principais reivindicações da categoria, que além do reajuste salarial, a anistia, se ele ceder nesse ponto, aí a porteira vai estar escancarada. Concordo com você perfeitamente. Não pode ter anistia para policial. Infelizmente, ele tem direito de defender a família dele, mas ele não pode ir para a rua ameaçar a população porque ele tem o direito de usar uma arma de fogo. Ele não é um funcionário público como qualquer outro, ele é diferenciado. E por ser diferenciado, ele tem que ser punido diferentemente. Anistia, eu concordo que não pode acontecer. Claro, essa questão da segurança pública é uma questão também para o ministro Sérgio Moro se envolver mais. Hoje a gente viu nos jornais o ministro Sérgio Moro pedindo investigação de um cartaz de grupos de música punk que, em tese, ofenderiam o presidente Bolsonaro. A gente tem problemas mais graves. É disso que o ministro está se ocupando diante de uma crise dessa do Ceará? Uma crise dessa... Nós temos uma crise no Ceará visível, mas, como o Rodolfo acabou de dizer, ela tem focos no Brasil inteiro. O crime organizado se infiltrando junto à polícia. Pode ser replicada, com certeza. Então, é uma discussão grande para o Brasil. E essa era uma das grandes expectativas que havia da sociedade com relação à posse do Bolsonaro e a ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, né? Que os problemas de segurança seriam enfrentados e resolvidos. Então, na verdade, isso é uma pressão que há sobre o governo precisa dar uma solução, porque a sociedade esperava isso quando elegeu esse governo. Meus amigos, conversa boa, a gente quer continuar. Mas infelizmente, foi ótimo. Mas infelizmente tem que terminar, fazer o quê? A gente tem que concluir. É o podcast número 18, aqui no Jornal de Brasília, nosso parceiro na capital federal. Hoje recebendo aqui uma convidada ilustre, né? Nossa colega Lídia Medeiros, para poder trazer muitas informações de bastidor. Está sempre convidada a voltar, Obrigada, sempre quiser. É o nosso prazer. Eu me despeço, eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damasio. Mas não sem convidar. Esqueça, se inscreva nos nossos canais e ative o sininho no YouTube para receber as notificações toda vez que a gente entra no ar. Assista os nossos canais, os nossos conteúdos especiais que só você que é inscrito recebe. Acompanhe a gente. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Imagem, Credibilidade e Jornal de Brasília. Até a próxima semana. Tchau, gente.